O nosso assunto de hoje é o ajustamento de funções. É um capítulo especial que não depende de pré-requisito algum e que tem como problema geral uma tabela de informações que é dada. Essa tabela de informações geralmente é dada na forma de pares ordenados, x, y, i. Então nós temos aqui os pares ordenados. Primeiro par ordenado x índice 0, y índice 0. Segundo par ordenado x1, y1. Terceiro par ordenado x2, y2. Nésimo par ordenado xn, yn. Essa tabela é obtida por alguma atividade que pode ser experimental, entendendo-se como atividade experimental, atividade em laboratório acadêmico ou em laboratório industrial. Caso não seja obtida em laboratório, essa tabela é obtida por uma atividade de campo. O objetivo, independente da forma de obtenção da tabela, o objetivo comum é ajustar uma função yf de x aos dados da tabela de informações. Observa o verbo utilizado, é o verbo ajustar, que dá nome ao propósito, ajustamento de funções. Existem vários métodos de ajustamento. Os principais métodos de ajustamento são interpolação polinomial, o método da regressão, também conhecido como MMQ, que significa método de mínimos quadrados. Um terceiro método, que é o ajustamento por séries. Um quarto processo, que é o ajustamento pela curva de Hermite e ainda pela curva de Splanes. Existem outros métodos. Nos cursos de engenharia do Mackenzie, nós vamos estudar os métodos de interpolação polinomial, regressão e séries. O nosso primeiro estudo é o estudo da interpolação polinomial. Ele é um caso particular de ajustamento de funções. E o problema geral da interpolação também se inicia por uma tabela de informações, uma tabela de pares ordenados. Essa tabela de pares ordenados tem como origem uma atividade que pode ser de laboratório ou uma atividade de campo. É importante observar a quantidade de pares ordenados que nós temos na tabela. Como o primeiro par ordenado começa com índice 0 e o último par ordenado termina com índice n, nós temos no total n mais 1 pares ordenados. Pares ordenados na forma genérica x, y, i. Cada par ordenado é denominado polo de interpolação. Portanto, se nós temos n mais 1 pares ordenados, nós temos também n mais 1 polos de interpolação. O nosso objetivo na interpolação polinomial é ajustar-se uma lei matemática, uma lei função yf de x, agora na forma de um polinômio. Lembrando aquilo que todos já conhecem, um polinômio tem a forma, por exemplo, um polinômio p de x, que tem um termo independente, parcela de primeiro grau, parcela de segundo grau, parcela de terceiro grau, parcela de quarto grau. Nesse caso, é um polinômio completo, porque ele tem desde o termo independente até o grau máximo, que é grau 4, passando por grau 1, grau 2, grau 3. É um polinômio completo. Na prática, eventualmente, pode-se ter um polinômio incompleto. Graficamente, como é que seria a construção do gráfico da função polinomial? Construção de gráfico, todos conhecem. Nós temos pares ordenados. Nós vamos trabalhar com cada par ordenado no sistema cartesiano, sistema eixo x e eixo y. Nós vamos localizar
Primeiro par ordenado, segundo par ordenado, terceiro par ordenado. Na sequência, qual é o fato importante a ser observado e que não pode ser esquecido? Todos os pontos, obrigatoriamente, têm que estar situados sobre o gráfico do polinômio. Cada um dos pontos, todos os pontos obrigatoriamente situados sobre o gráfico da função polinomial. Importante observar, todos os pontos x, y e i devem estar obrigatoriamente sobre o gráfico da função yf de x, que é o polinômio p de x. Modelos de interpolação. Existem vários métodos de interpolação. O primeiro deles, nós vamos designar como um item A, é o método de Newton e Gregory. O Newton, o grande Newton, nós estudamos na atividade anterior. O grande Newton, falamos um pouquinho sobre a vida dele. Aqui, nesse particular, ele está trabalhando com o professor Gregory, professor universitário também, colega dele, Newton e Gregory, abreviadamente N.G. Método de Newton-Gregory. Esse primeiro método de Newton-Gregory, nós vamos trabalhar com passo constante, também conhecido como polinômio para diferenças finitas simples. Nós vamos trabalhar com um modelo de aplicação, partindo de uma tabela de informações contendo 4 pares ordenados, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. 4 pares ordenados. Lembrando que cada par ordenado é denominado polo de interpolação. Portanto, são 4 polos de interpolação, xi, yi. O Newton e o Gregory estabeleceram uma solução algorítmica. Quase tudo na nossa matéria nós trabalhamos na forma de algoritmos. Uma solução algorítmica, nesse caso formada por 4 etapas, que formam o chamado método de Newton e Gregory. Nós vamos trabalhar a partir dessa tabela de informações, lembrando que essa tabela ela foi proveniente, muito provavelmente, de uma atividade de laboratório. Esse laboratório pode ser um laboratório de física, um laboratório de química, um laboratório de biologia, um laboratório de engenharia. Qualquer modalidade de engenharia. Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia naval, qualquer que seja a engenharia. Laboratório. Primeira etapa na solução algorítmica. Lembrando que são 4 etapas. Descrição da primeira etapa do algoritmo, que é a determinação do passo. O passo do polinômio será representado pela letra H. Alguns autores representam pela letra H minúscula. Alguns autores representam pela letra H maiúscula. Ou H minúsculo ou H maiúsculo. Essa notação de passo futuramente também será utilizada em outros capítulos dentro do cálculo numérico. Então, passo H, H minúsculo ou H maiúsculo. Então, o que vem a ser o passo? A matemática ela segue o ritual da língua portuguesa. Passo para nós é o que o ser humano anda, é o que nós andamos. Como é que nós andamos? Nesse caso, nós andamos em cima do eixo X, o eixo das abscissas. Como é que nós andamos? Nós saímos do ponto x0, caminhamos para x1. De x1 nós caminhamos para x2. De x2 nós caminhamos para x3. Então, como é que se mede o passo? O que nós andamos de x0 para x1 é o passo H. De x1 para x2, passo H. x2 para x3, passo H. Assim por diante. De xn menos 1 para xn, passo H. Então, para se calcular o passo, é uma operação aritmética elementar. Conta de menos. Então, o passo H é a diferença x1 menos x0, que deve ser igual à diferença x2 menos x1, que deve ser igual à diferença
x3 menos x2. Assim por diante, lei de formação básica elementar, xn menos xn menos 1. Para esse primeiro polinômio de Newton-Gregory, denominado passo constante, evidentemente tem uma condição. Qual a condição? O passo h deve ser constante. Segunda etapa. A segunda etapa é a tabela das diferenças simples para o passo constante. Nós entendemos como diferença simples uma conta aritmética, uma conta de menos. Toda a tabela será processada efetuando-se operações de subtração. Como é que ela é feita? A tabela é constituída pelas colunas x e y, i, que são os pares ordenados da tabela original. Uma coluna delta1, yi, uma coluna delta2, yi, delta3, yi. Eventualmente, a lei de formação segue delta n, yi. O delta é uma letra grega, né? Os colegas conhecem, é uma notação que é muito utilizada para indicar diferencial, diferenças. Então, uma diferença de ordenada de primeira ordem, diferença de ordenada de segunda ordem, diferença de ordenada de terceira ordem. Como é que é feito o cálculo? Coluna delta1, yi é uma variação de y, é a segunda ordenada menos a primeira, segunda ordenada menos a primeira. O próximo elemento é a terceira ordenada menos a segunda, y2 menos y1. E o próximo elemento é quarta ordenada menos a terceira ordenada, y3 menos y2. Muito bem. São contas de menos. A próxima coluna, diferença simples de segunda ordem, tem a notação simbólica delta2. Delta2 de y será o segundo elemento menos o anterior. O segundo menos o anterior, que dá y2 menos 2y1 mais y0. A mesma forma para o próximo elemento, que será o terceiro número menos o segundo. De maneira literal, y3 menos 2y2 mais y1. E seguindo a lei de formação, a próxima coluna, que tem a notação delta3yi, será o segundo elemento da coluna delta2 menos o seu anterior, primeiro elemento da coluna delta2. Vai resultar y3 menos 3y2 mais 3y1 menos y0. Fato importante de ser observado. Essa tabela é uma tabela literal. Numericamente, as operações são mais elementares. O resultado da tabela, tudo é número, 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 número. Todos os elementos da tabela acima são números reais. O que é que nós entendemos por números reais? Eles podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser nulos, podem ser inteiros, podem ser fracionários, podem ser números decimais. Qualquer um dos elementos. Nessa tabela pode eventualmente ocasionar zero em qualquer posição. Todos números reais. Terceira etapa, cálculo dos coeficientes, denominados B índice I, do polinômio. O primeiro elemento é o B índice 0, é o termo independente, é o y0. É o primeiro elemento da coluna yi. Está aqui circundado em vermelho, y0, que na verdade na tabela original é a ordenada do primeiro par. A primeira ordenada, y0, é o primeiro elemento da coluna yi. O próximo elemento, coeficiente B1, é o delta1yi dividido por h, que é o passo elevado a 1, 1 fatorial. Observando que o delta1 é o primeiro número que aparece da coluna delta1. Primeiro número, número real. Então, o primeiro elemento que aparece na coluna, que é o y1 menos y0, o h é o passo que foi calculado na primeira etapa, e 1 fatorial que vale 1.
O próximo coeficiente polinomial é o B2, seguindo a lei de formação. É o delta 2yi, h ao quadrado, 2 fatorial. Lembrando que o delta 2 é o primeiro elemento da coluna delta 2 está grifado em vermelho. É um número real. H ao quadrado é h que multiplica h. E o 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. Seguindo a lei de formação, nós vamos para o próximo coeficiente, que é o B3. O B3 é o delta 3, dividido por h ao cubo, 3 fatorial. No numerador, o delta 3 é o primeiro elemento grifado em vermelho na tabela, delta 3, número real, primeiro elemento da coluna delta 3. H ao cubo é o passo h elevado ao cubo, h vezes h vezes h. E no caso 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, é muito fácil para os nossos colegas estabelecerem a fórmula do termo geral. É uma lei de formação geral. Então, vamos designar esse termo geral B índice K para um polinômio de késima ordem. É o delta KYI dividido por h elevado a k vezes k fatorial. Nas avaliações, é dada sempre essa fórmula grifada em vermelho. Nas provas, nas avaliações de forma geral, nos simulados, é dada essa fórmula do B índice K. K é um número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que você faria, por exemplo, numa prova? Começa com o K valendo 0. É o B0. B0 é delta 0 de YI, h elevado a 0, 0 fatorial. H elevado a 0 vale 1, 0 fatorial vale 1. Então é o próprio Y0. Já tínhamos visto. Então o B0 é o termo independente, é a primeira ordenada Y0. Pegando a fórmula geral, K pertencente aos naturais, fazendo-se K igual a 1, nós temos o B1, delta 1, H elevado a 1, 1 fatorial. Fazendo-se o K igual a 2, nós temos o B2, que é o delta 2yi, dividido por H ao quadrado, 2 fatorial. Fazendo-se o K igual a 3, nós temos o B3, que é o delta 3yi, H ao cubo, 3 fatorial. E assim por diante, se for necessário, K igual a 4, 5, 6 e etc. Segue a fórmula geral. Quarta etapa, última etapa do algoritmo, é a forma geral do polinômio de Newton e Gregory para passo constante, também conhecido como polinômio de Newton-Gregory para diferença simples. Então esse polinômio tem a seguinte fórmula geral. É uma fórmula geral, tem uma lei de formação muito elementar, mas em caso de avaliação, não há necessidade de se decorar a fórmula. Essa fórmula vem impressa no formulário das provas. Repetindo, essa fórmula não precisa ser decorada, embora a lei de formação para os estudantes de engenharia de forma geral seja uma fórmula bastante elementar. Então, a resposta, o resultado, a função y f de x é o polinômio p de x, ele começa com o termo independente b índice 0 mais b índice 1, que foi calculado na terceira etapa, que multiplica x menos x0, binômio x menos x0. X é a variável do polinômio, x0 é a primeira abscissa, é a abscissa do primeiro par ordenado x0, y0, mais B2. O coeficiente B2 foi calculado na etapa anterior, foi calculado na terceira etapa, que multiplica dois binômios, binômio x menos x0, binômio x menos x1. O x é a variável, x permanece x eternamente. x0 é a primeira abscissa, x1 é a segunda abscissa, mais
B3. O coeficiente B3 foi calculado na etapa anterior, foi calculado na terceira etapa. Ele é um número real. Número real, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Agora o B3 multiplica 3 binômios. X menos x0, x menos x1, x menos x2. Lembrando que x é a variável, quando for efetuado o produto x multiplicado por x, nós teremos x ao quadrado. Quando nós multiplicarmos x ao quadrado por x, nós teremos x ao cubo. x0 é a primeira abscissa, x1 a segunda abscissa, x2 a terceira abscissa. E segue a lei de formação. Eventualmente um polinômio de n-ésimo grau, nós teremos um coeficiente b índice n, que teria sido calculado na terceira etapa, que multiplica x menos x0, x menos x1, x menos x2, assim por diante, até x menos xn menos 1. Muito bem. Importante, é obrigatório efetuar-se as distributivas, efetuar a distributiva e reunir os termos semelhantes. A resposta deve ser dada sempre na forma simplificada do polinômio. Por exemplo, uma resposta poderia ser polinômio p de x, termo independente, parcela de primeiro grau, parcela de terceiro grau, parcela de quarto grau. Observa que é um polinômio incompleto, está faltando a parcela x ao quadrado. Significa seria zero que multiplica x ao quadrado. Essa apresentação está na forma crescente do polinômio. Evidentemente que a resposta pode ser dada na forma decrescente. O mesmo polinômio p de x poderia ser expresso na forma 8x à quarta menos 5x ao cubo mais 3x mais 2, colocado agora na forma decrescente. As duas respostas, evidentemente, são a mesma.